Então, antes de nós começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Como vai a sua alma? Você já parou para pensar? Como vai a sua alma? Aqui no versículo em destaque da nossa revista, né? 1.2, que se trata de saúde, nós podemos ver que na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, ele fala, né? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. E você nessa autoanálise, olhando para si, como vai? Como vai a sua alma? Como você chegou aqui nessa noite? Quando João escreve essa carta, ele está escrevendo para Gaio, que também estava com as suas lutas e com as suas dificuldades do dia a dia, mas que apesar de todas as dificuldades e lutas que ele passava, a alma dele se encontrava num bom estado. Então, observando a oração de João, ele fala: oro para que você tenha boa saúde. Porque ali, João já tinha identificado que a alma dele estava bem, mas que ele precisaria, para continuar aquela trajetória, ter a sua integridade física, a sua saúde física como um bem maior, porque a sua alma estava em um nível bem e saudável. Mas dentre esse versículo nós podemos ver que ele cita primeiramente a saúde, por conhecer aquele servo. Então, muitas vezes nós, como mulheres, olhamos para dentro de nós e realmente olhamos para a parte espiritual e falamos: nossa, tá tudo bem. Eu estou bem, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, estou sentindo a presença do Senhor na minha vida dia a dia, no cotidiano. Tenho feito aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, mas como eu tenho cuidado somente da minha alma? E o meu corpo como vai também? Amém? Então, você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que habita temporariamente neste corpo. Irmãs, eu confesso para vocês que quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando: meu Deus, realmente, né? Haverá um grande dia onde nós não estaremos mais neste corpo, mas estaremos em vestes novas, em um corpo novo, em um bom estado de saúde. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, aqui, humanos, de carne e osso, nós usamos este corpo como um veículo. Eu, Andressa, uso este corpo meu como um veículo para levar, né, a minha alma que habita nele, e para fazer com que aquilo que o Senhor tem através da minha vida, que possa ser cumprido. E eu devo ser zelosa com esse corpo. Eu devo amar este corpo. Eu devo amar tudo que o Senhor fez por mim e me permitiu viver. E muitas vezes nós pensamos que não, nós estamos vivendo toda essa condição e essa situação porque realmente eu tinha que passar. Realmente eu busquei e eu tinha que viver. E não é sempre assim, viu, irmãs? Nós, ao longo do tempo, aprendemos a espiritualizar muitas coisas que não são espirituais. E eu creio muito sobre o mundo natural, o mundo que é sobrenatural, mas existe a diferença da razão e a fé. Existe até onde uma vai, e a partir daquele limite a outra vai. Então eu creio que muitas circunstâncias que nós mulheres, que somos, né, quem cuida do ambiente do nosso lar, quem cuida dos nossos filhos, dos nossos esposos, quantos de nós também trabalhamos de forma remunerada? Porque a mulher também que está em casa, ela trabalha, às vezes não com um salário fixo e não de forma remunerada, mas é um trabalho, né? O nome já diz que é um trabalho. Nós cuidamos, nós passamos,
nós vestimos os nossos filhos, nós alimentamos e nós cuidamos de todo do nosso cotidiano, de toda a nossa vida. Então também é uma forma de trabalhar, é uma forma de servir ao Senhor. E será que nós temos servido ao Senhor em tudo? Em tudo que nós estamos fazendo, né? Como a palavra do Senhor fala, que tudo que nós fazemos, que seja no nome dEle, que seja para honrar o nome dEle. Então, eu estou aqui como enfermeira, mas eu creio também como agente de Deus para a vida de vocês, para a minha vida nessa noite. Então, eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. Como vai a sua alma? Como vai o seu corpo? Como você tem agido diante a essa percepção de que a sua alma habita no seu corpo? Que de forma temporariamente você precisa do seu corpo como um veículo que vai te impulsionar. Será que esse veículo ele está te conduzindo de uma forma em que você está voando? Ou só que você está andando calejado, mancando, né? De uma forma em que você está se arrastando, tanto na fé como fisicamente. Então, eu quero que vocês reflitam nisso. Então, aqui nós podemos ver no título não fragmente o seu corpo. Por que não fragmentar o seu corpo? Que é dividir em partes. Na palavra do Senhor, ele fala, né? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós podemos observar que Deus fala que nem só de pão viverá o homem. E grande parte do tempo em que eu vi esse versículo, eu pensava, nossa, eu tenho que alimentar da palavra. E realmente é isso que o Senhor espera de nós, que nós busquemos Ele, que nós procuremos conhecer teologicamente, diante da Escritura, diante da palavra. Mas só porque o Senhor disse que só de pão o homem não pode viver, não quer dizer que ele não precisa do pão. E nós, como criaturas que entendemos e que interpretamos da forma que nós bem pensamos, antes mesmo de pedir para que o Senhor nos dê discernimento, a gente logo já anula, né? Não, eu não preciso do pão. Quantos de nós, quando lemos esse versículo, pensamos, não, eu não preciso de pão, o Senhor vai prover, e realmente Ele vai prover, mas nós precisamos do pão. Nós precisamos da palavra. E assim como a razão ela anda junto com a fé, e como eu disse, há um limite para todas as coisas. A razão ela vai até um certo ponto e a fé vai além dela. Amém? A fé vai além da razão. E não é porque nós somos mulheres, né, sábias, que pedimos discernimento, em que nós possamos nos limitar nas coisas, nos limitar em só uma ou outra, ou é 8 ou é 80. Não, irmãs, aqui o Senhor está falando que nós precisamos daquilo que é necessário, e nós devemos entender aquilo que é necessário, que é para a nossa vida, porque é para o nosso sustento. Há muito tempo, desde quando eu acompanho, né? Desde criança eu venho acompanhando, aceitei a Jesus. Eu venho visto que a ciência, ela realmente ela quer ensinar que ela é necessária, mas ela é somente para o físico, só biologicamente. E a teologia é somente para a palavra, somente para o conhecimento. Mas não, Jesus ele veio realmente para confundir as coisas, realmente para aquilo que parecia que é normal, não é. Os dois podem caminhar junto, a ciência e junto com a nossa fé, com aquilo que é a palavra dele, porque ele também é o pão e ele também é a palavra. Ele não deixa de ser o nosso pão da vida, ele não deixa de ser a nossa palavra, o nosso sustento. Então, por que nós dificultamos tanto em tentar ver ele somente entre as aspas, né? Colocar ele e limitar ele na sua grandeza infinita? Vocês compreendem isso? De que nós muitas vezes limitamos aquilo que Ele tem para cumprir na nossa vida. E aquilo que era para a gente cuidar, que Ele deu para nós, nós simplesmente negligenciamos.
por falta de conhecimento. E a palavra fala, né? Que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, por falta de interpretar somente aquilo que convém, ou somente buscar até uma linha e não ir além desta linha. Amém? Então, Jesus, aqui ficou faltando um pedacinho, mas Jesus cuidou de seu corpo. Andressa, como que você sabe que Jesus cuidou do seu corpo? Minha irmã, cuidado com isso. Eu não estou conseguindo ver, eu vou tentar ler por aqui. Em Efésios 5, do versículo 29 ao 30, fala: além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então você não precisa criar um estigma na sua cabeça de que você tem que odiar a comida, odiar o seu corpo, porque nós devemos cuidar de nós assim como Jesus Cristo cuida de todas nós, cuida de cada membro que nós somos membros. E por que eu coloquei Jesus cuidou de seu corpo? Porque na trajetória do Senhor, numa lógica básica, nós podemos ver que Jesus jejuava, que Jesus descansava. Nos momentos em que ele tinha que descansar, ele descansava. Nos momentos em que ele precisava se exercitar, Andressa, mas exercitar é só eu indo para academia. Não, mas exercitar é só se eu calçar um tênis, colocar uma roupa atlética, subir numa bicicleta. Não. Naquela época o Senhor se exercitava cumprindo o ID. E muitos de nós não conseguimos, eu espero que não muitos, mas a gente teima em não tentar associar aquilo que é os nossos planos com o propósito de Deus. A gente sempre tenta viver as nossas vidas separadas, né? De forma de que a minha vida profissional é a minha vida profissional, e a minha vida com Deus é a minha vida com Deus. E a minha vida saudável é a minha vida saudável. Mas o Senhor, Ele nos ensina que a longos trajetos Ele andava. Então Ele também se exercitava. Ele se exercitava, ele comia, se alimentava, ele jejuava por longos períodos, ele dormia, que é o principal que nós seres humanos precisamos, que é alimentar, dormir, realmente se ausentar por um tempo. Até nos estudos, nos antigos estudos, diz, né, que o homem ele jejuava por longos períodos e o nosso corpo ele se adapta a esses jejuns. Então o Senhor também cuidava do seu corpo. Por que também nós não seguimos o exemplo dele? Porque nós não sermos como ele em todos os sentidos, e não somente espiritual, mas levar isso para a nossa vida pessoal, para aquilo que o Senhor quer nos desenvolver. Amém? Então, você sabia que cuidar da saúde não é uma opção, mas sim uma ordem? Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis que o corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a Bíblia, ela nos ensina desde o autocuidado com a nossa mente, desde o autocuidado com o nosso corpo, minhas queridas, minhas preciosas. Mas às vezes nós queremos só ver aquilo que está entre linhas, aquilo que é tão difícil, a gente consegue ver, e aquilo que é o óbvio nós não conseguimos. Aquilo que está tão à nossa frente, aquilo que a Bíblia tem nos orientado a seguir, nós não fazemos, que é cuidar do bem maior, que é nós mesmos. Nós cuidamos de todos, mas menos de nós. E eu falo isso, irmãs, porque eu vivi muito tempo nessa caixa quadrada, onde que eu
cuidava do meu corpo, mas em prol do outro. Então eu cuidava, e eu falo de cuidar, é realmente se alimentar, é estar, né, num peso indicado, porque desde pequena eu tive esse problema com a balança, e eu sempre queria me ver na balança de uma forma estética e lá no subconsciente para o outro. Ai, vai ter uma festa assim lá na igreja, eu vou emagrecer, vou entrar naquele vestido. Ai, vai ter um negócio assim dos jovens. Nossa, eu tenho que estar no evento, eu tenho que caber dentro da camiseta X, dentro da camiseta M, dentro da camiseta G. Ah, vai ter isso. Ah, eu vou ficar bonita para o meu esposo. Ah, eu vou cuidar da minha saúde porque minha filha precisa de mim. Ah, porque minha filha, ela precisa de uma mãe. Porque eu falo isso, irmãos. Quem conhece a minha história de perto, eu não possuo, porque não é minha, mas eu tenho um problema na perna. Ele se chama refluxo na safena. E por muito tempo eu negligenciei, né? Eu vivia acomodada com isso. Então eu buscava cuidar de tudo menos daquilo que era o principal. E quando eu engravidei, que eu tive a Elisa, grande parte dos irmãos lembra, eu tive uma gestação de gravidade, fui para UTI. E após, né, ir para UTI, depois que a Elisa nasceu, eu perdi uma quantidade até boa de quilo, mas voltei nesse looping. Engordava 10, emagrecia 10, engordava 15. Emagrecia 15 e nisso eu estou a 25 quilos acima do meu peso. Tudo porque eu quis fazer pelos outros. Tudo porque eu quis buscar pelos outros. E até o momento de eu me enxergar e ver que eu já estava hipertensa, com 20 e poucos anos, pré-diabética, com uma síndrome metabólica, fora o problema na veia, e por não pensar e não olhar para mim, não me amar, assim como o Senhor ama cada um de nós. E agora eu quero perguntar a todas vocês que estão aqui, quem aí tem pressão alta? Levanta o braço para me ver. E diabetes? Ah, diabetes é menos. Então, irmãs, hoje em dia é muito comum as doenças crônicas e elas vêm à nossa vida de forma ambiental. É aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós comemos, é o ambiente em que nós vivemos e não aquilo que porque meu pai era, não. Elas são doenças que podem ser evitadas, são doenças que com um ajuste de alimentação, de rotina pode ser totalmente diferente, pode ser revertido, mas por a gente insistir em viver e até mesmo pelo nosso dia a dia, pela correria, nós nos deixamos levar por isso e vamos vivendo, sabe, aquele hábito até que realmente estamos com doenças crônicas. Então, na minha idade ainda é reversível, eu ainda consigo reverter. E tudo pelo quê? Pela alimentação, pelo sono, por regular tudo aquilo que está à minha volta, né? Aquilo que eu convivo. Então, vocês, irmãs, que já possuem hipertensão e que realmente é o meio onde você viva, tente mudar. Sabe, a gente aprende tantas coisas ruins, tantos hábitos ruins, e de tanto a gente insistir e persistir nesses hábitos, a gente faz com que aquilo se torne crônico. Por que não viver o melhor de Deus aqui nessa terra? Por que não ter qualidade de vida para a honra e glória do Senhor? Amém? Então aqui devemos cuidar do nosso corpo de maneira geral, externa e internamente, tal como alguém que dará conta dele diante de Deus. Somos apenas mordomos que zelam pelo templo do seu Espírito. Somos como mordomos. E nós teremos que prestar conta diante dele. Nós teremos que prestar conta diante dele sobre o cuidado com o nosso corpo. Não pense, vocês, mulheres maravilhosas, que é somente do Espírito, não. Porque ele te deu algo precioso. Na verdade, nós entendemos, muito tempo a ciência entendeu,
que era o óvulo que escolhia realmente, que é, né, o espermatozoide que escolhia o óvulo. Mas hoje com novos estudos nós entendemos que não é, que é o útero, que é o óvulo que escolhe o espermatozoide. Então você foi escolhido. Não foi que você correu a corrida, correu e deixou seus irmãos para trás, não. Você foi escolhido antes mesmo de estar dentro do ventre da sua mãe. Você compreende quão Deus te ama, quão é o propósito de Deus para a sua vida, quão é precioso e esse bem maior, a oportunidade de ser escolhido, de ser amado. Então tenha consciência de que você prestará diante do Senhor o que você tem cuidado, você tem se amado, assim como Ele ama cada membro, assim como Ele ama a igreja dele, assim como Ele entregou o seu Filho por cada um de nós mulheres. Amém? Então, o que é mordomia? Nós, né, com a cultura dos filmes, podemos ver que o mordomo é o quê? É como que é aquela palavra? Oi? É o manda-chuva da casa, isso mesmo. Sabe aquela pessoa que organiza tudo? Hoje em dia a gente tem pessoa para organizar a geladeira, a gente tem pessoa para organizar armário, inclusive a Sara foi lá em casa e organizou meu armário esses dias para trás. Glória a Deus por isso. Então tem pessoas que organizam o guarda-roupa, e organiza isso, e organiza aquilo. Seria muito bom se a gente tivesse pessoas assim para organizar, ajudar a gente o tempo inteiro, né? Mas infelizmente virou uma profissão. E agora é remunerado. Então nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. E assim como os mordomos, que as pessoas que servem, né, de forma paga, nós também, né, temos que fazer as funções da nossa casa. Mas a casa que eu estou falando aqui não é a casa física, não. Física que eu falo, aquilo que o Senhor nos concedeu. É o nosso corpo. Nós devemos ser administradores das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso tempo, dos nossos afazeres. O Senhor nos coloca nessa posição de cuidar de uma forma em que nós sejamos nossos mordomos. E não nossos, mas como se fosse para o cuidado do reino. Para como se fosse um cuidado maior para Deus, para honrar e glorificar o nome dEle. Amém? Então ali está, podemos dizer que mordomia é o ato de administrar alguma coisa que não nos pertence. Então não nos pertence, é de Deus e é permissão dele. Na mordomia cristã, fomos chamados a administrar os bens do Senhor e devemos fazer com zelo. Você tem zelado dessa casa? Você tem zelado desse templo que o Senhor estabeleceu na sua vida? Você tem sido o mordomo? Tem feito faxina frequentemente? Ou tem só passado pano e varrido para debaixo do tapete? Então pense bem sobre isso. Então, o que a Bíblia diz sobre a mordomia com o nosso corpo? Aqui eu separei alguns versículos para algumas irmãs estarem lendo. Deu certo, Cassi, de organizar? A primeira que vai estar lendo esse versículo, o primeiro versículo é a irmã Bernadette. Organizou, amém. Já está até com o microfone, que bênção. Então, irmã, pode estar lendo aí o primeiro versículo para a gente. Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
macho, fêmea, e os criou. Amém. E nós temos tido essa consciência que nós devemos ter esse domínio sobre o nosso corpo, sobre os animais, sobre aquilo que entra, aquilo que eu consumo, sobre aquilo que sai da minha boca? Eu tenho sido a imagem de Jesus, tanto espiritualmente como fisicamente? Eu creio que sim. Se não estamos sendo, em nome de Jesus, que nessa quinta nós possamos sair daqui com uma outra visão, amém? Pode ler o próximo versículo. Tiago 1:18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícia das suas criaturas. Amém. Pode ler o outro versículo. Amém. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo é para honra e glória dele, né? Tudo pertence a ele, tudo é dele. Tudo é para honrar e glorificar o nome dele. Aleluia, é tudo por permissão a ele, amém? Pode ler o próximo versículo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, e Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém. O próximo e último versículo. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Irmãos, então no final nós podemos ver que nós seremos aperfeiçoados na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo capacitados. Então, se em algum momento, seja em qualquer instante da sua vida, você se sentiu desanimado, você se sentiu desmotivado, certamente é normal. Todos nós passamos por esses momentos. Assim como o Gaio também estava passando por esse momento, assim como o João diz, mas que ele persistiria na saúde e que ele oraria por isso. Então, eu te digo que ainda não é o fim, não é tarde para você recomeçar. E eu conheço tantas histórias de pessoas que recomeçaram, estando nessa área profissional. São todas pessoas que cuidaram de si, que venceram tumores, que venceram cânceres, que venceram doenças malignas, enfermidades. Então não é tarde para você, mulher, começar a mudar os seus hábitos. Deus te dá o hoje. Hoje ainda você pode chegar em casa e fazer um exercício, um cardio. Deus te dá o amanhã, no nome de Jesus. Seja capacitado por Ele. Deixe com que Ele te leve, com que Ele te conduza. Mas eu sinto em dizer que é preciso posicionamento. Porque muitas vezes nós queremos mudança, mas nós não nos posicionamos. E é nas pequenas coisas. A gente tem uma mania de mudar as coisas drasticamente. Sabe, do dia para a noite eu vou mudar. Você, no que eu não fui a minha vida inteira, eu vou ser amanhã. E não é assim. O Senhor dá o dia para você fazer as mudanças. E Ele vai te capacitando. E a cada momento, em cada estágio, você estará mais forte, mais resiliente. Amém? Então, como devemos proceder? Como está a nossa saúde física? Somos ativos fisicamente? Quero ver as mãozinhas levantadas. Quantos são? E não, gente.
Sério isso? Eu não acredito. Olha, eu posso dizer que eu sou ativamente física, tenho uma vida ativa fisicamente, porque eu vou de bicicleta pro meu serviço. Por mais que seja só uns 5 quarteirão, eu vou. Eu vou e volto de bicicleta, eu vou a pé, então de qualquer forma eu estou exercitando, amém? Então, temos uma alimentação saudável. E quando eu falo de alimentação saudável, eu não estou querendo dizer que você tem que comer, sabe, coisas caras, difíceis, de difícil acesso, porque quando a gente fala assim, agora eu tenho que começar uma alimentação saudável, tudo parece ser mais caro, né? E realmente, de certa forma, porque não contém, né, itens de industrializados, né? E essas coisas que realmente faz com que a gente ganhe caloricamente falando. Mas é consumir vegetais, né? Comer fibras, proteínas, então comer, se alimentar de carne, ter o hábito de comer aí entre 5 e 6 refeições. Mas, irmã, isso tudo? Porque a gente aprende que na dieta a gente tem que diminuir as refeições, não é? Mas não é bem assim. Ao longo do prazo, ao longo do tempo, eu fui percebendo que essas táticas falsas de emagrecimento geravam mais compulsão. Então eu retirava o açúcar, isso e aquilo, só que era uma escolha que eu iria fazer para a vida inteira. Porque se realmente eu fosse adotar aquele estilo de vida, realmente eu veria resultado a longo prazo. Mas logo eu já voltava, passava 3 meses eu voltava a comer e consumir. Então, assim, será que é realmente retirar os alimentos da minha vida? É um hábito em que eu vou seguir para a vida toda? Que eu vou controlar? E parabéns para quem consegue manter, né, esse controle, realmente ter esse domínio próprio, realmente seguir, né, saber selecionar aquilo que é bom, aquilo que não é, tá de parabéns. Nós temos aqui pessoas que se abstêm já faz muito tempo. Muito tempo que eu não tomo refrigerante, muito tempo. Olha, que orgulho! Parabéns! Dona Dilma, eu pensei que a senhora ia ser a única aqui. Vou te falar que eu pensei, viu? Tô orgulhosa dessas mulheres. Eu fiquei me envergonhada agora. Que bênção, então. Eu admiro vocês por essa postura de manter realmente firme nesses propósitos, nessas escolhas, que com certeza traz frutos benéficos para a vida de vocês, né? Não tem preço. Mas ao longo do tempo eu vi que essas dietas difíceis, vou ficar tantos dias sem comer, não sei o quê. Infelizmente, irmãs, pelo testemunho de vida meu, infelizmente isso fez com que eu adquirisse transtorno alimentar e até recorresse à bulimia. Então, assim, na minha fase de adolescência, eu era bulêmica, eu comia, vomitava, fiquei anêmica, eu fui parar no hospital, tudo para querer alcançar, assim, sabe? Algo que o mundo tinha como padrão, não cuidando do templo do Senhor, né? E por estar afastado dos caminhos do Senhor, aí que eu dei brecha mesmo para esse pecado tão perverso, né? Diante a tudo que nós vivemos e vemos quantas pessoas passando fome, que, né, dentro do nosso cenário, eu vivi infelizmente por isso. Então o que nós podemos ver? Ou ainda ingerimos os nutrientes essenciais para a nossa saúde. Estamos aqui, muitas pessoas levantaram as mãos, né? Procuramos a ajuda de profissionais da saúde quando necessário. E aí eu sou profissional em ouvir, hein? Qual que foi? Quem consultou esse mês? Quero ver. Mais ou menos. Quem tem 1 ano que não consulta? É o quê? Eu não esperava ninguém levantar. Eu sei que é só mulheres, mas como eu sou enfermeira e eu realizo o exame do Papa Nicolau, eu vou perguntar para vocês qual foi a última vez que vocês fizeram o preventivo. Quem já fez esse ano? Quantidade boa. Quem tem 2 anos que fez? 3. Tô caçando. 4. 5. 5 anos. Achei uma ali. 6 anos. Meu Jesus. 7 anos que não faz. Graças a Deus, eu não vou nem perguntar mais não, que eu tenho medo disso.
Irmãs, infelizmente eu conheço pacientes minhas que elas já tiveram 3, 4 filhos, já estão na fase aí de 40 e tantos anos e nunca colheram. Acredita? E eu fico morrendo de medo de colher pela pessoa. Porque eu fico pensando, meu Deus, já vou orando, livra, Senhor, tira, Senhor. Como que a pessoa me chega lá no consultório, né? Não estou expondo os pacientes, mas contando para vocês que tem pessoas a esse nível. Ao nível de não se amar e não se cuidar, a esse ponto. De passar anos. Infelizmente, minhas queridas, eu conheço pessoas que ficaram 2 anos, descobriu que tinha uma lesão no colo do útero, e achou que era coisa simples, que só não precisava ir no médico, comprava só a medicação porque já tinha acontecido outras vezes. E um período menor de 2 anos ela teve um câncer. Muito, muito, muito assim, de forma drástica, onde ela quase veio a óbito. Então assim, isso é muito sério, muito mesmo. Então, o preventivo, na verdade, ele não tem nada de preventivo. Ele é um exame que ele é realizado para diagnosticar de forma precoce alguma possível doença ou possível tipo de câncer. Tanto é que lá tem as classificações dele. Então, não pensem que ele é um exame preventivo. Essa palavra é uma palavra em que as pessoas popularizavam, né, ao longo do tempo, mas não é. Ele não previne nada, pelo contrário, ele descobre de forma precoce. Então, se tem muito tempo que você fez seu preventivo, vá até a sua unidade. Eu sou enfermeira da atenção básica e eu posso afirmar, nós colhemos o preventivo toda semana, eu colho 2 vezes na semana. Então, assim, vá, faça o seu exame. Tá tão fácil, pelo menos aqui, acompanhando, tá tão fácil de fazer uma mamografia. Sabe, você vai, o médico já solicita, até o enfermeiro pode solicitar e o médico assinar. E aí você já leva para regulação, ele já te regula, agenda lá na policlínica, você já faz esse exame. E se você tiver condição ainda de pagar para análise do preventivo, eu já indico lá o laboratório, o laboratório que a Vivi trabalha, rapidinho chega, 10, 15 dias está pronto. Então façam isso, cuidem de vocês, não deixem com que isso, né, gere todo o transtorno, sabe? O câncer é uma doença que precocemente tem uma grande assim, disposição a ter grandes melhoras, não precisa fazer cirurgia nem nada. Mas infelizmente, pela falta de cuidado e amor, a gente não consegue chegar a esses níveis. Quando descobre, infelizmente, já está em fase terminal, tá? Então, eu quero ver todo mundo agendando as consultas no postinho, tá? Então, ou procuramos o vizinho. Quantos de nós procuramos o vizinho médico? A mãe médica? Mãe, eu tô sentindo isso. O que a senhora acha que é bom? Qual remédio é bom para isso? Não, minha filha, vai lá no hospital, vai lá no postinho. Quantos aqui que procura os vizinhos? Tem um parente que tem um CRM, que é médico? Há pouco, só uma irmã. Gente, tem certeza disso? Só uma que procura o vizinho? Ah, apareceu mais uns ali. Amém? Não é pecado, não é errado a gente procurar quem a gente conhece. Mas assim, é errado e falhoso da nossa parte ficar só nisso. Então procurem quem realmente conhece, com quem vocês podem se abrir, tirar dúvidas. Eu estou à disposição para ouvir vocês também, caso alguém queira conversar ou tirar alguma dúvida, tá? Oi? Olha que chique, minha paciente. Tá procurando mais eu do que... E a mãe, né, tá procurando mais. Que bom, tá cuidando da saúde. É minha paciente, viu, gente? Tem vários pacientes aqui. Então, ó, vencendo o sedentarismo. Não existe nenhum remédio ou tratamento específico para combater o sedentarismo. Mas existem diversas maneiras de adotar um estilo de vida mais ativo e saudável. Então, não é como um passe de mágica. Eu sei que ninguém acredita nisso aqui neste local, mas não é como se fosse acontecer um milagre e eu fosse acordar amanhã querendo correr 5 horas da manhã. Já aconteceu com vocês isso? Porque comigo nunca aconteceu. Esse milagre de eu querer acordar às 5 horas da manhã, nossa, vou correr, vou andar de bicicleta, eu vou fazer... Não, ninguém me para hoje.
Às vezes pode ter acontecido algum dia ou outro, mas nunca persistiu. Então não é, minhas queridas, é posicionamento, como eu havia falado do início. Infelizmente, aquilo que é para eu viver, aquilo que eu tenho que procurar ajuda, ninguém vai poder fazer por mim. Não vai ter como a Cassiele vir aqui na minha mão e falar, não, vem. Ela vai até tentar. Não, minha irmã, vamos. Quantas vezes ela me chamou para academia? Vamos, minha irmã, eu vou todo dia. E eu, não, mas esse horário não. Não, irmã, mas é uma desculpa. Mas eu tô malhando, tá? Naquele dia lá do autoconhecimento, foi no dia que eu fui malhar, então eu já estou me sentindo uma boa aluna do Mulheres Plenas. Então não é como um passe de mágica. Então estabeleça metas realistas. Com as metas você consegue seguir até mesmo uma rotina fácil, se organizando e tornando tudo mais fácil. Entretanto, não se esqueça de não queimar a largada. Quantos de nós, né, como eu havia falado, começa a todo vapor e esquece que a gente tem uma rotina? Que simplesmente não dá pra gente acordar todo dia às 5 horas da manhã, porque tem que levantar para fazer café pro menino e trabalhar, né, Yara? Tem que fazer um monte de coisa, tem que cuidar de casa, Não é essas mudanças que o nosso corpo, ele vai agregar. Tanto é que existem estudos que dizem que com 21 dias, mais ou menos, você consegue criar um hábito. E a grande probabilidade de você continuar nesse hábito é um sucesso. Então, faça, sabe, mensal. Eu vou fazer um desafio para perder 15 quilos em 2 semanas. Só se você cortar sua perna, meu irmão. Infelizmente, só se você cortar sua perna. Ou, assim, realmente um remédio milagroso. E eu não tenho nada contra remédios, inclusive já tomei alguns. Só que dentro dessas metas a gente pode ver que o remédio, você toma 1 mês, 2 meses, engorda o dobro. Por quê? Porque o seu corpo estava acostumado a realmente não se alimentar. Então não é 2. Geralmente essas medicações para emagrecimento, ela é de 6 a 9 meses para você tomar. Então se você vai utilizar um Monjaro ou como que é o nome do outro? Um Ozempic, saiba que o mínimo do mínimo é 9 meses, 1 ano. Porque o seu corpo, ele sente drasticamente. Então, ele precisa se adaptar. O nosso corpo, ele precisa se adaptar e condicionar o ambiente. Então, infelizmente, se você tomar esse remédio de 2 meses, não vai adiantar. Grande parte das pessoas, elas vão adoecer, porque vem, né, as consequências dessas medicações e dessa mudança de hábito drástico. Tanto é que a gente pode perceber que a gente muda de humor por não dormir bem. A gente dorme uma noite mais ou menos, aí uma boa, mas você pode perceber, minhas irmãs, que mesmo que a gente durma uma noite bem, ela não compensa a outra. Ela é somente a recarga para o dia. Ela só é aquele ponto em que a gente vai lá no carregador e recarga, e no outro dia consegue. E assim é também nos outros dias, é só para o dia. Esse sono, essa reparação de sono, ela não funciona ao longo da semana. Então são coisas que devem ser feitas diariamente, né? Então, faça atividade que você goste. Então, não escolha não jogar beach tennis porque o fulano tá jogando e é moda. Mas agora eu vou entrar no grupo do não sei o que corre o bando de não sei o que. O bando de não sei o que tá correndo, eu vou correr também. Vou comprar um tênis da Nike e vou comprar. Deixa eu te contar que a gente vive num mundo de consumismo. Então a gente compra tudo que tem que comprar na nossa cabeça aquele estigma de que a gente tinha que cumprir, e quando é para chegar à atividade física a gente não faz. E tem o principal para fazer, nem precisava daquilo tudo. Tem óculos, tem isso, tem meia, tem tênis que pula quilômetros de distância, que amortece mais que pneu de caminhonete. E não, comece por algo que você vai conseguir cumprir. Diante das metas, coloque atividades que você vai conseguir cumprir. Então, escolha caminhar, escolha, sabe, fazer uma natação, que é algo que você goste. Escolha, nem que seja pegar uma corda e pular lá na sua casa. Pule.
Sabe, eu conheço tantas histórias de pessoas que mudaram com exercício que fazem, em casa mesmo, porque muitas pessoas têm dificuldade de sair. Eu confesso que uma das maiores dificuldades é eu tenho que já fazer atividade antes de eu ir para o serviço ou depois. Porque se eu, por exemplo, for em casa, aí 7 horas da noite, não. Tem que ser tudo assim, ó, senão eu não consigo. Então, se organizem nisso. Procure um ambiente perto da sua casa ou do trabalho. A distância é uma das maiores causas de desistência das atividades físicas. Para dar continuidade ao hábito, escolha um local que esteja em seu itinerário. Então, os meninos vão chegar da escola, tal horário, ou eu vou ter que buscar, já aproveite, já faça uma caminhada com eles ali mesmo. Aqui em Quirinópolis é cheio de praça. É cheio de ambiente legal para a gente fazer atividade. Tem aqueles negocinhos de fazer atividade física. Então faça. Para quem não conhece, a prefeitura tem projeto. Tem o grupo do FAUS, que é às terças e quintas ali no lago, tá? Então, segunda e quarta no bosque, são às 7 horas, não é, Rogério? Lá no lago é das 7 a 8 horas mais ou menos. Então na terça e quinta, às 7 horas da manhã, lá está funcionando. Tem dia de quarta-feira lá no lago, tem pilates ao ar livre. 7 horas da manhã tem pilates. Então assim, dentro daquilo que a cidade oferece, que, né, o SUS oferece, tem várias alternativas para a gente conseguir conciliar para aquilo que a gente consegue, né? Eu sei que nem todos conseguem, mas pelo menos nas férias, vai lá fazer uma atividade física, mudar esse hábito. Quem sabe você não continua com outro tipo de atividade porque você se condicionou àquele ambiente. Então, aliar os exercícios à boa alimentação. A alimentação correta potencializa os ganhos, o que também dá motivação. Então, há muito tempo, os profissionais de saúde indicavam o quê? Eu preciso trabalhar, fazer meu coração bater mais. Quanto mais for, né, o desempenho cardíaco, mais eu vou perder. Então, quanto mais eu colocar meu coração para trabalhar, eu vou perder quilos. E não é déficit calórico. É déficit calórico, é diminuindo as quantidades. E infelizmente, todo mundo fala assim, não, eu prefiro correr do que fazer caminhada. Infelizmente, não faz diferença. Só condiciona mais, só te dá uma condição melhor, uma resistência maior para o seu coração. E se você tiver problema cardíaco, te leva mais perto de Deus, antes da hora. Então, cuidado com esse negócio de correr e tendo problema do coração, tá? Não corra. Procure aí seu cardiologista. Então, a distância que você vai percorrer vai ser a mesma. Vai levar mais, né? Talvez leve menos tempo, mas em questão de déficit calórico é o mesmo. Então, é a alimentação. A gente precisa aprender a ter o domínio próprio daquilo que a gente vai consumir. Não só para a questão de consumir alimentos, mas questão de ter domínio próprio do celular. Sabe, se eu pego o celular e fico até 11 horas da noite, ter cuidado com isso. Deixa o celular, vai fazer seu devocional 1 hora antes, meia hora antes, vai orar e vai e dorme. Vai ver a paz que vai reinar na sua casa, no celular, na sua mente. Mude, tenha domínio próprio não só da alimentação, mas a sua higiene mesmo do sono. Vocês conhecem a palavra higiene? Higiene do sono? Enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo está sendo sintetizado, metabolizado, limpo. Suco detox não adianta para nada, tá? O que limpa o nosso corpo é sono. Sono que limpa. Suco detox é ótimo, faz bem, né? Tem os nutrientes. Bem que grande parte das pessoas coa, né? O suco, então já perde as fibras, perde os nutrientes quando bate. Então saiba que o sono regulado, aquela higiene noturna de você dormir às 8 horas que é indicada, lembrando que nós mulheres temos que dormir mais. Esses dias lá atrás passou uma notícia para o Marcos, ele falou, aí lá passava assim: homem, não incomode a sua esposa, deixe ela dormir 1 hora mais que você, ela precisa. E eu, que bênção, é de Deus. Ele falou assim: meu bem, você dorme mais que eu, você dorme até na hora do almoço. Eu, não,
Nossa, que isso? É um refrigério, só assim, né? Pra gente terminar o final da tarde bem, saudável, revigorado, né? Então, assim, o sono é muito importante. E ele faz com que o nosso organismo se reprograme para um novo dia. Então, durmam, tá? Tudo bem, quer fazer uma oração, umas 3 horas, né? Faça, mas durma suas 8 horas, se programe, durma mais cedo, tente organizar sua rotina, você vai ver tanta diferença. Eu tenho dormido essa semana 9 horas, porque eu durmo meia-noite, 11 horas, meninas, mas tem sido sensacional. Meu dia eu tenho acordado bem mais revigorado, então façam isso, experimentem. Aproveite o tempo livre, então, para descansar. Não adianta chegar ao local de treino cansado, a atividade não será prazerosa, os resultados não serão os mesmos, já que você não vai se dedicar totalmente. E dentro da atividade física são liberados hormônios. Então, assim, por mais que você, mas dói, é isso e aquilo, irmãos, tudo vai virando hábito, tudo vai acostumando com isso. Fora a sensação de liberar hormônios e você se sentir bem consigo, vai até dormir mais cedo, que aí vai cansar o corpo e aí a alma descansa. Para os ansiosos, né, para quem tem um pensamento mais acelerado, é um indicado. Para pessoas que têm depressão também tem que ser feita atividade física. Por essas queixas tem que ser feito para liberar serotonina, que é o hormônio da alegria, né? Então, outros vários hormônios, como ocitocina e demais hormônios. Então, se organize. É muito fácil realizar novos hábitos quando você tem planejamento. E por que eu falo do planejamento? Porque a mudança de hábito, ela começa do nosso interior. Ela começa das nossas falas. Sabe, eu vejo tanto... E eu vivi isso recentemente, assim, de 2 anos para cá. Eu tenho experimentado não reclamar tanto. Eu tenho experimentado ser mais grata. Eu tenho experimentado a reorganizar a minha rotina. A gente vive um ano todinho errado. Aí quando chega no dia 31... Porque o ano de 2025 eu vou me superar. Eu vou emagrecer. Eu vou cuidar de mim. Eu vou viajar. Eu vou isso, eu vou aquilo, irmãos. Não se engane. A mudança de hábito ela é com decorrer. É de forma contínua. É um grãozinho, né? Um pouquinho, cada vez, uma escada. De cada vez, uma escada. Até que você faça aquilo e não perceba as mudanças. Então se programe. Existem muitas doenças que são diagnosticadas pelo nosso próprio hábito. Por exemplo, uma doença que hoje em dia mata milhares de pessoas. Gente, dengue. Tem vacina para dengue. Dengue é só você evitar água parada em casa. Como que existe vacina para dengue? Mas é necessário porque o outro não faz o seu papel. Eu, como profissional de saúde, acho isso um absurdo. Assim, realmente é muito bom, né, para evitar as crianças, né? Até tanto é que a idade é da faixa etária de 1 até 16 anos. Então, não são para as pessoas mais velhas. São realmente para as pessoas indefesas, que não conhecem, que não sabem, né, o que é uma Aedes aegypti. Então, assim, coloca na balança. São coisas que dá para a gente evitar. Eu costumo pensar que todos nós podemos evitar ou antecipar a nossa morte. Andressa, como assim? Mas Deus sabe todos os dias da sua vida, Ele sabe. Ele sabe tudo o que vai acontecer, realmente Ele sabe. Mas tudo aquilo que eu escolho viver é pelas minhas mãos. Então eu posso estar antecipando o meu processo. Não, mas porque Deus tem uma promessa de me levar pelas nações, de eu ir pela África, de eu fazer o meu chamado. Mas será que você tem cuidado do veículo que vai te conduzir até lá? Será? Eu ouvi isso ano passado na maturidade e isso ficou ecoando na minha cabeça. O seu corpo é um veículo, o seu corpo é um veículo. Cuida, senão você vai interromper o que Deus tem para cumprir através da sua vida. E quando nós prestarmos contas diante de Deus, nós prestaremos contas também das almas que nós não alcançamos.
que nós poderíamos ter sido impulsionados, nós poderíamos ser um agente facilitador para que as pessoas conhecessem a Cristo, e não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor queria, que era o ID, que é aquilo que é para todos nós fazermos, porque nós não cuidamos do nosso veículo, que é o nosso corpo, aquilo de bem maior que nós temos. Aí, Andressa, mas você está falando para eu não cuidar da minha família? Para eu simplesmente ignorar os meus problemas? Não. Sente com a sua família, se organize, se programe. Olha aí uma ideia legal que a Cássia deu, que é de se programar todos os domingos, né, Cássia? E separar as carnes. Gente, eu tenho feito isso, mas não dessa forma. Tenho feito o almoço antes. Tipo, acordo de manhã e faço o almoço antes. Gente, mas tem facilitado muito a minha vida. Eu tenho descansado mais na hora do almoço. Eu não tenho que fazer nada correndo. Sabe, eu não vou comer qualquer coisa que eu tenho que comer, porque ali já está tudo preparado, eu só vou e programo uma salada. Isso é maravilhoso. Então, Deus quer que nós sejamos mordomos, cuidadosos, administradores, cuidamos daquilo que é dele, do nosso tempo. Enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos, em um corpo de glória. É quando chegar lá. Então, tome cuidado, chegue até lá, sabe? Realmente aproveite cada segundo da sua vida para o nome do Senhor, para a honra e glória dele. Amém? Quantas pessoas aqui nesta noite se sentem desmotivadas ao ponto de falar: Andressa, eu não consigo sozinha? Quantas pessoas? Ninguém? Eu sei qual é essa sensação. E eu tenho uma notícia. Sabe de quem é que você precisa? Realmente nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus para Ele nos ajudar. Mas nós precisamos também tomar posicionamento. Como mulheres plenas, que não fazem só aquilo que gostam. Mulheres plenas fazem aquilo que é necessário também. Vocês sabiam que a palavra virtuosa, ela não é de uma mulher que é tão pacificadora? Ela vem de uma palavra de uma mulher que vence as batalhas, guerreira. E aqui, olhando para cada uma de vocês, eu vejo mulheres guerreiras, mulheres que venceram batalhas, uma atrás da outra, e que não desanimaram, mulheres que estão dispostas a viver a plenitude e a viver a paz que excede todo entendimento, porque ser mulher plena não é ser uma mulher que não vai passar por sofrimentos. É passar pelos sofrimentos e realmente ter contentamento, por entender que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A alegria do Senhor, querida, amada, é a sua força. Ela é a sua estratégia nessa noite. Porque o diabo, ele aproveita dessas situações também. Não é espiritualizando não, mas o diabo sabe aquilo que tem trazido aflição aos nossos corações. Ele fica ao nosso derredor bramando, buscando algo para te desanimar, buscando algo para te afastar. E nós muitas vezes queremos achar culpados, e ele até tenta colocar culpados ao nosso redor, mas nós precisamos de posicionamento. Ah, Senhor, mas eu não vou porque isso. Ah, Senhor, porque eu não vou porque eu não sirvo naquela roupa. Ah, Senhor, mas tem tantas melhores. Mas é nessa noite que o Senhor te capacita. Coloca a sua armadura, coloca as estratégias, domínio da mente, domínio daquilo que vai entrar, de pensamentos, daquilo que vai sair, no nome de Jesus. Ah, Andressa, mas você não emagreceu para falar isso. Mas eu estou vivendo uma vida com Deus e tentando não desistir. Eu sei que muitas lutas estão por vir e eu estarei de pé, porque maior é aquele que está comigo do que quem está no mundo. E eu creio que a partir dessas mulheres plenas, desse projeto, mulheres serão levantadas para levantar os lares. Sabe, mulheres serão levantadas para confrontar as trevas, para confrontar aquilo que o mundo tem tentado impor, que é padrão, que é beleza, que é aquilo que, olha que armadilha sagaz do inimigo, quando nós pensamos que a gula não é pecado. O diabo, isso é tão profundo, porque qual foi o primeiro pecado que
que afastou o homem de Deus. Comer aquilo que não era para ser comido. Tocar aquilo que não era para ser tocado. Porque não consegue ter domínio próprio. No nome de Jesus, saia nessa noite com domínio próprio. Não deixe com que as suas emoções, com aquilo que o Senhor colocou, porque é normal todos nós chorarmos, é normal todos nós ficarmos abatidos, mas não é normal viver com um pensamento pessimista de que tudo para mim dá errado. Não, você é filha do Senhor, você é templo, você está sendo capacitada. Aguente o processo, se posiciona na linha de frente. Ele vai te usar para levantar outras mulheres na sua família. E hoje eu vejo aqui, Cassiele, mulheres que estarão lutando contra as trevas dentro do seu lar, onde todo mundo diz que não consegue, vai conseguir, onde mães que se opõem vão buscar a procurar o mesmo Deus que essa filha serve. Eu vejo isso, os meus olhos espirituais não tiram isso da minha mente, de mulheres lutando, batendo de frente com as trevas, no nome de Jesus, amém? Quantas estão dispostas a se posicionar e a mudar esse pensamento? Você é filha, você foi chamada para viver o melhor desta terra. Não é porque você já foi serva, não é porque você está servindo ao Senhor que você deve viver o pior. Mas não, eu tenho que ser humilde. Não confunda humildade com simplicidade. Não confunda. Queira sempre mais daquilo que o Senhor pode te dar, daquilo que Ele pode te impulsionar e te usar como linha de frente em qualquer lugar que você estiver, amém?